Olá, bem-vindo ao Hashtag Educa. É sempre muito bom contar com a sua companhia. O topo das montanhas sempre atraiu a humanidade. Até mais ou menos meados dos anos de 1400, o homem subiu o pico das montanhas para construir altares e ter experiências espirituais, ali um contato com o divino, com os espíritos. Também era comum chegar ao ponto mais alto para ter a visão geral dos domínios dos campos, dos territórios, ou fazer observações meteorológicas e geológicas. Mas graças ao suíço Horace, é essa a pronúncia? Horace de Saussure, em 1760, escalar montanhas tornou-se um desafio de superação, dando início ao montanhismo esportivo. O esporte praticado no mundo inteiro encontra trilhas e condições surpreendentes aqui no Rio de Janeiro, em plena capital, em plena cidade, ambiente urbano, numa paisagem de tirar o fôlego. Quem conversa conosco sobre escalada urbana e muitas curiosidades das montanhas é o carioca e arquiteto, montanhista e autor do livro História do Montanhismo no Rio de Janeiro, Valdeci Matias Lucena. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Obrigado, é um prazer. Obrigada também aí pela ajuda na pronúncia correta do pioneiro do montanhismo, né? E a gente já começa aqui conversando sobre o seguinte: o que é montanhismo? Então, o montanhismo ele abarca várias modalidades, né? Ele está envolvido a escalada, a caminhada, a escalada do gelo, como a gente tinha falado antes, o boulder, enfim, toda a modalidade, todos esses esportes estão dentro do montanhismo. Montanhismo porque é feito em montanha, certo? Sim. A gente tem o alpinismo, que é feito nos Alpes, tem o andinismo, que é feito nos Andes, mas de uma forma geral é montanhismo. Portanto, é errado a gente falar, eu pratico alpinismo, né? Não pratico, eu não sou dos Alpes, eu sou do Rio de Janeiro, então eu pratico montanhismo, né? Existem 3 etapas, você acabou de falar aí agora um pouquinho sobre isso, mas existem 3 etapas dentro do montanhismo, que é a caminhada, a escalada e a técnica de gelo e neve. Vamos então de pouquinho em pouquinho para a gente poder entender aí. O que é a caminhada? São as trilhas que a gente costuma fazer? Ah, vou ali fazer uma trilha e tal, dar uma caminhadinha leve num parque, é isso? Sim, exatamente isso. A caminhada, a gente tem vários níveis, né? Vários facilitadores ou não. Tanto que nós, como federação, que eu sou vice-presidente da Federação de Montanhismo, a gente atua dentro das unidades de conservação, tendo esse olhar, né? O que a gente quer contemplar na caminhada, que todo mundo tenha esse prazer de usufruir uma trilha, né? Então a gente tem trilha para pessoas de deficiência, para idosos, para as pessoas que querem locais mais remotos, uma sinalização própria para as pessoas não se perderem. Então existem vários níveis de trilha, né? A minha tem que ser bem levezinha, porque a pessoa é inerte, gosta do contato com a natureza, exatamente, mas... Então a gente não defende, a gente só quer trilha muito difícil, não, muito pelo contrário. A gente quer que todo mundo tenha essa visitação, né? Esse prazer, né? Já a escalada já é uma coisa mais diferente. Você precisa ter um nível técnico, um treinamento, né? Para executar a escalada. E a escalada em gelo, a gente precisa do quê? Do gelo, que nós não temos no Brasil, né? Aí a gente tem que correr para fazer cursos lá fora de gelo, né? Eu fiz um curso na Argentina, no Pico Tronador, né? Me deu a capacitação de poder participar das escaladas, não como guia, de escalada em gelo, né? Que é uma coisa mais complicada. E é legal ver lá fora que a escalada em gelo é uma coisa mais natural, né? Desde crianças as pessoas praticam. A gente aqui não, a gente tem esse problema, né? Porque a gente não tem gelo para treinar e para praticar, né? Então, é até legal a gente deixar um pouco de lado, né, a escalada de gelo aqui, né, para a gente, né, contemporizar a região que a gente vive, né? Agora, Valdeci, tem uma coisa interessante. Uma das maneiras da gente definir a cidade do Rio é dizer que o Rio é uma cidade, obviamente, belíssima
que ela está entre dois extremos, montanha e mar. Ou seja, a gente tem aí uma costa, obviamente, com uma parede de montanhas. A gente tem uma serra, né, fora os picos dentro da cidade. Quando eu digo picos, eu posso estar falando de uma forma completamente desvinculada do que se acha no montanhismo. Mas, assim, você tem morros de pedra, né, dentro da cidade do Rio de Janeiro, e dentro dos bairros, não necessariamente numa área mais afastada, chegando a uma Serra do Mar, por exemplo. Não é. O Rio de Janeiro, ela é favorável em que medida ao montanhismo? Então, vamos lá. Voltando um pouquinho no tempo, no passado, né? O Rio já teve o privilégio de ser a capital do país, ou seja, quando a corte portuguesa se transferiu para cá em 1808, muita gente veio junto, né? Que eram naturalistas, cientistas, botânicos, que se admiraram com essa mata exuberante que a gente tem, né? E isso, nesse contexto da renascença, da glamorização do verde, né? Da natureza, isso contribuiu muito para desenvolver o montanhismo na capital. Tanto que o Rio de Janeiro até hoje responde por causa da totalidade do montanhismo no Brasil, né? Claro, a gente tem um montanhismo muito desenvolvido e forte no Paraná, temos em São Paulo, a gente tem, mas a grande parte do montanhismo é praticado no Rio de Janeiro, né? Mas na cidade do Rio ou no estado? Na cidade do Rio e no estado também. No estado a gente tem Três Picos de Friburgo, o Parque dos Três Picos, nós temos Serra dos Ogros, nós temos Itatiaia, que são núcleos muito fortes e históricos também do montanhismo fluminense, né? Esse é um ponto, né? O outro ponto, como você citou, é a quantidade de montanhas que a gente tem na cidade. É uma coisa impressionante, né? O Pão de Açúcar, o complexo Pão de Açúcar, né? Que é o Pão de Açúcar, o Morro da Urca, o Babilônia, é o maior complexo de escalada urbana do planeta. É inacreditável a quantidade de vias e vias técnicas de qualidade que a gente tem ali, né? Só para você ficar ligado, eu fui aprender, tá? Para fazer o roteiro, como eu falei no início do programa, não faço nada, deveria fazer, mas enfim, vocês chamam de vias. Assim, Via de acesso na parede. Eu fiquei assim, meu Deus, cadê a via de acesso? Que eu não estou vendo nada, eu só estou vendo o paredão. Então, o que é uma via de escalada? É uma rota pré-estabelecida pelo conquistador e ele coloca fixos grampos. Os grampos são de apoio para a escalada. Ele estabeleceu uma rota. A primeira rota de escalada que a gente tem no Pão de Açúcar é 1817, que foi uma inglesa. Lembra que eu te falei da corte que veio, né? Essa inglesa subiu, claro, pelo caminho do Costão e conquistou o Pão de Açúcar, né? Até fincou a bandeira inglesa ali, a Union Jack ali. Enfim, aí depois, só em 1942, que houve uma outra via de escalada no Pão de Açúcar. Hoje são mais de 150 vias que nós temos ali. Desde o 1º grau até o 8º grau, vias que duram 2 dias no Pão de Açúcar. É uma coisa inacreditável. E mais, como o Pão de Açúcar é extremamente urbano, eu posso sair da minha casa e em 10 minutos eu estou ali para escalar. Então eu te digo que eu posso escalar de manhã e trabalhar, né? E em nenhum lugar do planeta a gente tem isso. Só o Rio de Janeiro mesmo, né? É inacreditável. A gente vai ver um pouquinho dessa beleza que ele está falando. Inaugurada em 2017, depois de 20 anos de planejamento, a trilha Transcarioca corta o Rio de Janeiro, revelando caminhos e paisagens espetaculares. Vamos dar uma olhada. Na Cidade Maravilhosa, que é patrimônio mundial como paisagem cultural urbana, existe um percurso de 180 quilômetros dividido em 27 trechos, que pode ser percorrido a pé, dentro da Mata Atlântica, desde o Pão de Açúcar até a Barra de Guaratiba. Você faz um trecho, volta para casa, fica 3, 4 dias sem fazer, volta, faz 2 trechos seguidos e assim você vai somando até terminar a trilha. Ela foi pensada para passar
nos lugares mais bonitos que a cidade oferece, nos mirantes mais bonitos, fazer desvios para levar o trilheiro nas cachoeiras, nas ruínas históricas, e para que ele tenha desde montanhas até praias, passando por rios e mata fechada no caminho. Ou seja, criando um conector ecológico que permite a movimentação de fauna, dando à cidade o que há de mais moderno na gestão da conservação. A Transcarioca é a maior, preste atenção nisso, hein? É a maior trilha urbana do país. É uma verdadeira aula, Valdeci, a céu aberto de ecologia, cultura e desenvolvimento sustentável, não? Assim, a FEMERGE, a federação, a gente apoia as trilhas de longo percurso porque ela estimula toda uma cadeia produtiva, né? Além de, claro, você ter essa conectividade, né? Do turista. O grande problema da Transcarioca é a violência, né? Que a gente precisa conversar sobre isso, sobre a violência, né? Mas a gente viu que o quanto essa cidade é bonita, né? O quanto ela possibilita o montanhismo, né? Quando eu estava fazendo o roteiro, eu via e assim, gente, vale a pena, óbvio que com segurança, como ele falou, né? Os grupos civis que ajudam a administrar a Transcarioca fazem denúncias se está tendo algum tipo de intercorrência, de violência e tal, para que os órgãos especializados possam ir lá e dar essa segurança. Então, é sempre muito bom checar antes de fazer. Mas eu confesso para você que eu tenho 48 anos de Rio de Janeiro, porque, enfim, nasci daqui há 48 anos vivendo. Eu vi espaços ali que eu nunca vi na minha vida. Lagos, cachoeiras, que eu não conhecia. E olha que assim, a gente percorre a cidade do Rio de Janeiro, sempre tem um parente mais afastado, Zona Oeste e tal. Você acaba conhecendo os parques da cidade e os bairros, mas existem espaços ali que são muito particulares daquela região e que talvez, por exemplo, o pessoal da Zona Sul não conheça. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas curiosidades. Por exemplo, a Zona Oeste, né? O Parque da Pedra Branca, né? É um parque lindo, maravilhoso. O ponto mais alto da cidade é o cume da Pedra Branca, né? E que não é o Corcovado, que eu descobri nem isso, né? Nem o Pico da Tijuca. O Pico da Tijuca está com 1.029 metros, eu acho. Não sei de certeza. A Pedra Branca é mais alta ainda. E as pessoas evitam frequentar essas áreas com medo da violência, né? Violência, se perder. Então é importante a gente ter trilhas, foi o que eu te falei, ter vários níveis de trilha, ter trilhas também sinalizadas, para as pessoas poderem frequentar. E uma coisa que a gente prega, a federação, dentro das unidades de conservação, aonde o montanhista entra, o caçador não vai entrar, o palmiteiro não entra. Nós somos fiscais das unidades de conservação, né? Existia muito, antigamente, um conceito de parque fortaleza, né? Não quero ninguém dentro da unidade de conservação. Que você pode quebrar uma perna, é problema meu. E a gente levou 20 anos para quebrar esse paradigma dentro das unidades de conservação e dizer, olha só, nós somos aliados, a gente está aqui para ajudar, nós somos o olheiro de vocês, né? A gente quer contribuir. E, felizmente, a gente está tendo essa percepção por parte do governo, né? Das unidades de conservações, né? Então... Unidades de conservação, para quem está acompanhando a gente e não tem ideia do que seja, são os parques federais, na grande maioria. São ali o Parque Federal, na subida de Teresópolis, de Guapimirim, Itatiaia e outros parques. Só que voltando aqui um pouquinho para o Rio... Parque da Tijuca. Parque da Tijuca, que é um parque federal, que está dentro do Rio de Janeiro. Quando a gente olha ali, e tem isso na pergunta que eu te fiz, é uma aula de ecologia. Foi isso que você falou. Quem faz montanhismo ou quem faz trilha faz por prazer com a natureza e por preservação ambiental também. Como é que é essa relação de quem pratica o montanhismo com o ecossistema e com aquela cultura do lugar? Então, por exemplo, a gente tem os cursos de montanhismo dentro dos clubes, né? A federação, nós somos 11 clubes, né? Mais o braço profissional da gente. A gente prega muito a ética no montanhismo, né? O que é a ética? A ética não são leis, são regras, são bom senso, que a gente tem que ter na montanha, né? Infelizmente, a gente tem o lado bom, que as pessoas, quanto mais
mais pessoas estão frequentando as montanhas, isso é muito positivo, mas tem o lado ruim também, porque a qualidade do turismo cai, né? Aquele turismo organizado, não, é um turismo mais predatório. É isso que a gente tem medo, é o lixo, a pichação. A pichação, a criação de atalhos, fogueira, é isso que a gente tem medo, né? Então, o que a gente tem que olhar é o turismo de qualidade, né? Para essas trilhas, né? É isso que a federação prega, e principalmente junto, em parceria com os parques do Rio de Janeiro, né? Em 2012, o Rio de Janeiro teve a paisagem cultural urbana, é a nossa paisagem, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. E conhecer nossas montanhas é conhecer a nossa história. Vamos acompanhar esse trechinho do pessoal da Transcarioca. Vamos olhar. Uma das coisas assim que eu mais gosto da Trilha Transcarioca é que ela é um conector de paisagens e histórias. Então você tem aqui histórias culturais, você tem histórias comunitárias, você tem histórias do Brasil acontecendo, você tem atrativos famosos da cidade do Rio de Janeiro e todo mundo se conectando pelos trechos da Trilha Transcarioca. Isso é muito legal. Se você vem lá da Zona Oeste, onde ela começa, né, o trecho 1, e ali você tem uma comunidade rural ainda muito forte e ativa dentro de uma cidade metropolitana como o Rio de Janeiro, isso é incrível. Você imaginar que você ainda tem pessoas que vivem de uma agricultura de subsistência, de agricultura familiar, de criação, né, de animais com fins de sustentabilidade. E aí você tem história da parte mesmo do Brasil colônia, você tem histórias da época da escravidão. E aí o próprio Parque Nacional da Tijuca, né, todos esses caminhos foram criados e foram construídos à mão pelos escravos, né, da época do Brasil Império. Então, isso é muito legal. Você vira atravessando, então você vem da Zona Oeste em direção à Zona Sul, que seria o trecho final dela, e aí você vai passando por várias histórias e ângulos diferentes de uma cidade que as pessoas não têm nem ideia. Então, não é só uma questão de você ser montanhista, ser trilheiro, gostar de esportes de aventura. É também você gostar de história, você gostar de cultura, você querer conhecer um pouco mais da cidade onde você mora, que é riquíssima, né, em história. É isso, né? É uma cidade que tem história para contar a partir das paisagens da própria montanha. E aí, Valdeci, eu quero, porque assim, eu queria muito que você visse o que está acontecendo aqui, tá? Atrás ali da Switcher, a gente tem uns colegas de trabalho que são montanhistas, a galera que escala. Então, temos uma plateia acompanhando da Switcher, né? Uma plateia que sabe das coisas, que obviamente traz muitos causos para a gente. E como você tem um livro que conta a história do montanhismo no Rio de Janeiro, eu não vou perder a oportunidade de saber esses causos. Então, já que é repleto de curiosidades, a gente vai percorrer algumas agora. A gente está colocando no ar as imagens do Pico da Tijuca. Parque Nacional da Tijuca. Conta, Valdeci, quais são as curiosidades do Parque Nacional da Tijuca e os causos? Então, para começar, assim, existem algumas lendas, alguns mitos, né, sobre qualquer coisa a gente sempre tem, né? A história é muito longa, né? Por exemplo, o acesso final ao Pico da Tijuca, essa escadaria aqui que eu queria falar. Essa escada falam que foi esculpida por escravos, não sei o quê. Não, não é não. Existia um rei, o rei Alberto da Bélgica, que era um rei escalador, montanhista, e ele veio visitar a cidade na década de 20 do século passado. E o prefeito da cidade, sabendo disso, mandou a prefeitura esculpir aquela escadaria, né? Quando ele chegou, ele ficou tão indignado de ele ter maltratado a montanha, ele subiu pelo lado escalando. E a escada assim ficou até hoje. Então não existe nada de... Aquela escada, ela começa onde e vai para que parte? É o trechozinho final. O Pico da Tijuca é uma trilha por dentro da mata, uma trilha linda, né? E ela começa em que bairro? Começa no coração do Parque Nacional da Tijuca. Ou seja, no Alto da Boa Vista. O Alto da Boa Vista ainda sobe, entra dentro do parque, passa pela portaria, se registra ali
e chama-se Bom Retiro, é uma pracinha lá dentro do parque, e lá começam as trilhas, que vai ao Pico do Papagaio, ao Cocanha, enfim, há vários. E o Pico da Tijuca, que é o ponto mais alto do parque, né? É uma trilha de mais ou menos 1h e pouco, 1h30, trilha bem tranquila. E no final, e realmente existe a parte rochosa, é onde mandaram esculpir a tal da escada, que o cara não gostou e subiu escalando, que ele era um escalador, né? E as trilhas, eu discordo um pouco da Luciana, as trilhas do Parque da Tijuca não são todas de escravos, né? Existem muitas trilhas que foram abertas posteriormente, né? O parque, ele foi criado em 1971, mas já existiam as trilhas ali, eu tenho vários registros, até do século retrasado, as pessoas que subiam lá no parque, né? Existiam sim, dentro da Floresta da Tijuca, existiam muitas fazendas, né, de café e tudo, e os escravos que fugiam dessas fazendas, eles se escondiam na mata da Floresta da Tijuca. Existiam muitos caminhos, realmente. E caminhos carroçáveis de acesso até essas fazendas, que hoje viraram trilhos e muitos até já desapareceram. Mas não a totalidade delas são feitas na época da escravidão e tal, do período colonial do Brasil, né? Ok, ele já falou um pouquinho, mas olha só, Morro da Urca. Parece que existe uma lenda sobre uma múmia, é certo? Uma paisagem linda como essa que a gente está vendo aí no vídeo. Como assim tem uma múmia? Essa história é fantástica. No Morro da Urca. Coisa só do Rio de Janeiro mesmo, em nenhum outro lugar podia acontecer isso. Eu tinha falado das vias de escalada do... Ah, tá aparecendo aí. Você falou das vias de escaladas do morro. Do morro, né? Então, na década de 50, o Clube Excursionista Carioca, clube que eu fui presidente agora, o Clube Excursionista Carioca, foi abrir uma nova via de escalada lá pro Pão de Açúcar, né? E quando eles chegaram, aquilo não existia a pista Cláudio Coutinho, não existia nada. Aquilo era realmente terra de ninguém. Eles abrindo picada ali, chegaram até a base da parede. E quando eles foram subir, eles viram um par de sapatos. Estranho um par de sapato aqui, né? Tão alto, né? Quem jogou, né, uma marimba de par de sapatos? E aí foi o Marcos da Silveira. Ele começou a subir, todos eles já são falecidos. Foram cinco escaladores que conquistaram. O Marcos da Silveira subiu escalando ali com corda, botando grampo. E ele subiu uns 100 metros e gritou: "Eu achei o dono do sapato". Ninguém entendeu nada. Aí ele desceu, aí o Ricardo Menescal subiu e encontrou, era um cadáver que por causa da maresia, do sal, né? Exatamente. Ele virou uma múmia mesmo, ele ressecou, ele estava entalado pela pedra que ele caiu, bateu com o queixo aqui, e ele tinha um cabelo grande, assim. E na época, década de 50, os homens não usavam cabelo grande, né? E aí chamou a polícia, foi capa de jornal da época, aquela coisa toda. E ninguém sabia, ele não tinha como identificar aquele cara. Foi enterrado como indigente e ninguém soube E o mistério permanece até hoje. Por que o cara resolveu subir? E na década de 50 ninguém praticava escalada no Rio de Janeiro, eram muitas poucas pessoas que praticavam, e o cara resolveu subir ali, não se sabe por quê, sem equipamento, ele caiu e morreu, e não sabe nem a data que ele começou a subir. Um dos grandes mistérios da escalada carioca, né? Agora vamos para um clássico. Opa! Pedra da Gávea e Pedra Bonita. Nessas tem muita mistério. Tem muita história. Que história é essa de que a Pedra da Gávea tem um rosto? Poderia ser D. Pedro, poderia ser uma esfinge de um imperador fenício, enfim. Quais são os mistérios da Pedra da Gávea? Tem gente que diz até que sai disco voador dali de dentro. É tanta história. Conta para mim. Vamos lá, o povo gosta mesmo o povo gosta de uma história, né? Enfim, a Pedra da Gávea, que ela tem o rosto, realmente o rosto do imperador, né? Você tem os olhos da Gávea, tem o nariz dele, a boca, realmente parece mesmo o rosto do imperador, né? Existe até a orelha, existe uma gruta na orelha, que é a gruta da orelha, né? Ah, ela aí, ó o rosto do imperador ali. Realmente parece mesmo com o rosto do imperador. Olha lá os olhos dela, né? Da face, né? Enfim, existia essa lenda desde o século XIX, que existiam escrituras fenícias ali, um tesouro fenício ali,
E houve até várias escavações ali, escavaram bastante a Gruta da Orelha e não acharam nada, revolveram aquilo. Houve palestras, conferências sobre, era o portal de Badesir, primogênito de não sei quem, traduziram as escrituras fenícias. Mas enfim. traduziram sem ter visto? É Encontraram ou não? Não, encontraram ali. E é a tal história, a gente vê o que a gente quer ver, né? Olha, gente, o Rio de Janeiro cheio de mistério. Tanto que depois do século XX, nada mais eram que ranhuras normais da geologia, né? E é engraçado que aí começou a lenda que dentro dos olhos da Gávea existiam potes de ouro ali. Em 1937, o Centro Excursionista Brasileiro, o único clube, então, que existia na época, resolveu, vamos acabar com esse mistério, vamos fazer um rapel da cabeça do imperador até o olho, para ver o que tem ali, né? E foi o Oscar Faustino Azambuja que começou a rapelar com 100 metros de corda. Gente, aquela época era uma corda de sisal, pesada, e ele levava um apito e combinou o seguinte, de tanto em tanto tempo eu apito para dizer que está tudo bem. E aí ele começou a rapelar e parou de apitar. As pessoas ficaram desesperadas, ele foi abduzido por algum disco voador, pelos fenícios. E aí a turma correu para ver o que tinha acontecido. O que aconteceu foi o seguinte, quando a corda pegou o negativo, ele começou a rodopiar muito, que a corda estava torcida, e ele perdeu os sentidos, então não conseguia mais apitar. Estava desmaiado, não conseguiu Desmaiado. apitar. E o mistério continuou até que na década de 40, o Silvio Mendes, realmente ele foi escalando até os olhos do imperador. Hoje é uma escalada linda, até fácil, de 3º grau, escada bonita, e não achou nada. Nenhum pote, nada. E quem é mais velho, como eu sou mais velho, existia um filme do Roberto Carlos, em Ritmo de Aventura, que eles escalam os olhos. Olha aí, gente, Roberto Carlos, todo mundo querendo saber se tem um tudo tesouro interligado, no fim tudo do a ver. arco-íris, que na verdade... Vamos deixar os fenícios e o Dom Pedro ali quieto, né, na Pedra da Gávea. A gente está correndo aqui com o tempo do programa, mas existem curiosidades e também causos nas praias selvagens do Rio de Janeiro. A gente tem imagens aí, aliás, essas imagens são da Rio Tour, essas imagens belíssimas que vocês estão vendo no seu vídeo são da Rio Tour. Temos mistérios e causos nas praias selvagens, as praias ali de Grumari e companhia, ali na Zona Oeste? Eu acho que não, porque isso aí, a gente volta ao que a gente falou, né? É Zona Oeste, então demorou-se para descobrir isso como um atrativo de trilhas, né? De montanhismo. Realmente eu não conheço nada, assim, das minhas pesquisas, nada, né? Eu sei que teve uma época aí que foi muito degradado, muito mal frequentado, e realmente hoje já deu uma melhorada, né? Olha só, a gente já está nos tempos finais, eu queria perguntar para você o seguinte, quais as lições as montanhas deixam para a gente? As lições são muitas, né? E eu acho que eu posso espelhar por mim, que eu tenho 40 anos. Esse ano eu faço 40 anos de montanhismo, ou seja, praticamente a minha vida inteira, né? Eu estive dentro na montanha, né? E a montanhismo me deixou uma pessoa mais humilde, mais tranquila, mais observador, né? E ter a percepção que a natureza, ela faz parte da gente também, né? E vice-versa. Então, eu acho que essa troca de energias, né? Entre a natureza, entre a montanha e nós, né? E aí eu acho que isso aí entrou na minha vida e vai ser para a minha vida toda e norteou a minha vida até hoje, né? Um cara mais simples, mais tranquilo, mais bem com a vida, né? Uma vida mais tranquila. Mais calma. É isso. Valdeci, muito desculpa te cortar, mas é o horário, é o tempo do programa. Infelizmente. Muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo papo. Obrigada pelo trabalho e obrigada a você também pela companhia. Aproveita aí o finalzinho das férias, o tempo livre. Boa. Vai dar uma caminhada pelo Rio de Janeiro, com certeza. Você vai ter belas paisagens e vai que tem um mistério junto aí também, viu? Conta pra mim. A gente te aguarda, então, no próximo #Educa. Até lá, tchau. Valeu.